Corta aí. Dá licença? O chamado começou quando Porque este é o amor de Deus. nós passamos por uma pandemia, né? E Foi algo que nasceu do coração de Deus para o meu. O chamado nasceu com a promessa feita para o meu esposo. Nós estávamos numa cruzada evangélica em 1994 e Deus usou da boca do seu servo, fazendo essa promessa, que ia entregar um rebanho para ele, que ia entregar um ministério nas mãos dele. então nós íamos trabalhando, ajudando alguns líderes, alguns pastores da alguma igreja. E nós estávamos ainda aprendendo, crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, até que nós chegamos a um amadurecimento para entender o que realmente o Senhor queria conosco. E em 2014, o Senhor deu graça, o Senhor nos ajudou. Quando nós começamos o primeiro trabalho que nós tínhamos na Rua Pará, onde tudo começou. E estamos aqui hoje juntos para a glória de Deus. Eu senti que era Deus confirmando, porque quando nós estávamos em outro ministério, lá houve assim, Deus ele trabalhou, ele nos abençoou, nós ganhamos almas. Foi muito bom trabalhar com outros líderes, né? E no começo ganhamos almas, Deus fez curas, maravilhas, batismo com o Espírito Santo. Mas depois de um tempo de 4 anos, 5 anos, começou a estagnar, começou a parar. O ministério não estava crescendo, e como o Senhor já havia nos falado que nós iríamos ter um povo, que o Senhor nos daria um povo, uma igreja, então ficou meio aquele negócio meio parado, meio travado. Foi quando o Senhor começou a nos encaminhar para nós abrirmos o nosso próprio ministério. E aí, o meu esposo, na intimidade com Deus, nas orações, na palavra, ele falou: é o momento. Aí chegou o momento, né, do cumprimento da promessa. Comunidade Evangélica Chamas do Avivamento. Deus também deu o nome da igreja. O primeiro culto foi até meio assim, algo meio espontâneo, né? Nós estávamos acostumados a ter os nossos pastores, assim, alguém que nos ajudavam, e ali nós começaria agora algo diferente, né? Nós teríamos a responsabilidade como líderes, eu como pastor-presidente desta igreja, a minha esposa como vice-presidente. Então agora seria uma nova trajetória, né? Seriam só nós e Deus. Foi muito emocionante porque meu esposo, eu, meus filhos e 2 irmãs que estavam ali presentes naquele culto. O Espírito Santo batizou naquele dia, renovou, né, o batismo em alguns. E foi um culto muito alegre com a presença de Deus. O meu maior sonho no início, quando nós abrimos o ministério, seria ganhar almas, ver pessoas mudando de vida, né? Como de fato vem ocorrendo na nossa igreja seca, ver pessoas sendo libertas, famílias sendo edificadas, né? E vendo o trabalhar de Deus se concluindo em nossas vidas. O maior sonho no início, né, é muitas almas, o crescimento ideal, que é o crescimento, como a palavra do Senhor diz, né, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse foi o sonho, né? Eu aprendi com meu esposo, que é o pastor da igreja, e eu acho que por ser mulher, então a emoção é mais forte, a expectativa é maior. Nós tínhamos pouco número de irmãos, né? E para fazer todo o trabalho, nós não conseguíamos, assim, em alguns momentos, delegar todo mundo para fazer algumas coisas. Eu aprendi com ele que ninguém é igual a ninguém. Então eu tinha aquela expectativa que
e todas que eu estava ensinando, ministrando, seria como eu, né? E seria apaixonada por Jesus. Os desafios são esses, esperar o tempo de cada um. Mas o Senhor nos deu graça, né? E foram muitos desafios, mas também foram muitas vitórias. Olha, eu vi a mão de Deus claramente operando quando nós passamos por uma pandemia, né? E vamos voltar lá. Eu vi a mão de Deus claramente agindo quando, na época que nós passamos pela pandemia, né? Mesmo não havendo culto, mas os nossos membros continuaram firmes, nos ajudando, nos auxiliando, né? Cooperando para que fosse pago toda a dívida da igreja, para a glória de Deus. Nós não conseguimos fazer lives porque eu contraí, né, a Covid-19, meu esposo ficou internado, que é o pastor da igreja. Os irmãos, os obreiros, continuaram com os seus compromissos de cristão, né? Orando cada um no seu lar, e Deus não fechou a igreja. E graças a Deus, né, ainda estamos aqui para o cumprimento da promessa, que é grande no coração de Deus. Ai, aí você conseguiu, né? Ai, meu Deus. Dá licença? O mais marcante para mim, o mais especial, porque foi algo que nasceu do coração de Deus para o meu. Não tinha expectativa, não me via no ministério infantil, mas assim, eu numa oração, eu vendo as crianças e sentia que tinha necessidade de atraí-los de uma forma mais profunda para o reino. E eu, numa das minhas orações, pedindo para Deus levantar uma obreira ou duas para estar cuidando do departamento infantil, foi quando o Espírito Santo falou: começa você. E aí eu até continuei orando, que eu pensei que era alguma coisa de emoção, mas o Senhor falou claramente: começa você. Ministério infantil para mim é Jesus. O que nos sustentou nos momentos mais difíceis foi a mão de Deus, em primeiro lugar, as orações e a palavra do Senhor. E nos fortaleceu para que nós continuássemos firme com os nossos irmãos, vendo o Senhor operando a cada dia, mesmo em momentos muito difíceis, o Senhor sempre esteve conosco. A comunidade evangélica Chamos do Avivamento, hoje ela representa para mim a minha família. A família que o Senhor nos deu, né? E a cada dia vem nos ensinando a amar, a cuidar, mesmo em alguns momentos difíceis, mas o Senhor tem nos ajudado. Essa igreja seca representa compreensão, amor sincero, humildade, porque é o que eu tenho aprendido, que precisa ser humilde, que eu tenho recebido humildade dos meus irmãos, dos meus obreiros, e eu tenho entendido que o amor é o que faz a diferença. O que mais me motiva hoje é ver as pessoas adorando a Deus com sinceridade. A gente vê pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Então isso
motiva muito a gente saber que realmente a pessoa, eles estão vindo hoje para a igreja, aqui na Igreja Seca, para adorar ao Senhor. É ver os meus filhos envolvidos no trabalho. Deus fez uma promessa que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E hoje tenho meus filhos, tenho meus netos. As minhas netas são super envolvidas, amam Jesus como avó, são apaixonadas por Jesus. Isso me deixa muito feliz. Eu desejo que a Seca continue sendo uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, continue pregando a palavra do Senhor. Eu desejo que a Seca continue sendo essa igreja humilde, cada um respeitando o outro, ajudando o outro e esperando a resposta das mãos e da boca de Deus. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os meus irmãos que hoje congregam conosco, né? Até mesmo aqueles que não estão mais conosco, mas eu queria agradecer a cada um que nos ajudou, né, nesse projeto, que o Senhor colocou em nossas mãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida, independente de denominação que você se encontre hoje congregando, que o Senhor te abençoe. Eu sou grato pela sua pessoa, pelo tempo que você esteve aqui conosco, nos ajudando, que o Senhor possa sempre te abençoar. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, meus amados, que têm nos acompanhado nesses longos 12 anos. Continue apaixonado por Jesus. Continue crendo na palavra de Deus. Não tenham medo de mudança, porque mudanças são necessárias. Não tenham medo de conversar com o seu pastor, com a sua pastora, porque nós estamos aqui para ajudá-los, para orientá-los, orar com vocês, sentir o que vocês sentem, porque nós somos membros de um só corpo, que é Cristo. Eu quero deixar para você, meu esposo, que eu te amo e agradecer por todas as vezes que você estourou o meu balão e todas as vezes que você me apoia, né, no trabalho, numa atividade, você sempre me apoiou. Então eu te amo. Esses longos 12 anos, você tem sido uma bênção na minha vida. Tem um também que eu quero deixar uma mensagem, que é você, presbítero João. Tem uns 10 anos que você está conosco e você tem sido uma pessoa excelente. Tem sido um obreiro e tem sido realmente aperfeiçoado no fogo. E eu quero deixar para você uma mensagem. Continue crescendo na graça e no conhecimento, na humildade, na sabedoria de Cristo. A sua família é uma bênção, tem sido uma bênção na minha vida. Vocês têm sido essencial também para nós, em todas as áreas, porque um aprende com o outro. Mas para você, presbítero João, muito obrigado e eu te amo em Cristo Jesus. Vamos nessa. Eu quero também agradecer aos meus filhos, Felipe, Aline, Mateus, a minha nora Tainara, me deu uma neta linda, maravilhosa, a Manuela, a Analice, o meu genro, né, meu genro, que é o diácono da igreja, a minha nora Helena, e vocês continuem com Jesus. Um dia papai não vai estar mais, e vocês continuem aí honrando a Cristo, porque é Ele que nos honra. Gostaria de deixar uma mensagem para a igreja. Por esta causa, eu, Paulo, me ponho de joelho. Quero parafrasear Paulo e dizer, né, que por essa causa também nós estamos de joelho pela Igreja Seca, cada um congregado aqui. Muito obrigado. E eu quero deixar um versículo para todos os amados da Igreja Seca, dos que estão conosco, dos que passaram na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a nossa história, fé em Cristo Jesus. Muito obrigada e até a próxima. Juntos na seca com Deus. Estamos de pé.
Tá gravando? Pastor e pastora, é uma palavra muito forte, né? Que são pessoas que deixam de viver as suas vidas para viver a vontade de Jesus. Que nós andemos em obediência. Acredito que a maior bênção dos pastores são uma igreja sarada, uma igreja obediente, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que ora e tem palavra de salvação. E tudo isso foi por causa que alguém parou para ensinar. Alguém dedicou seu tempo à palavra do Senhor, a conhecer, a se aprofundar, para nós hoje estar aqui vivendo tantas coisas que o Senhor proporcionou para nós. Foi através da palavra. Quem era nós, quem somos agora? Foi por causa da palavra de alimento. A palavra pastor é muito forte, vai muito mais além ainda do que eu estou falando, né? Eu agradeço pela vida de vocês. Deus continue derramando a palavra revelada no coração. Continue dando força, porque assim, sei que não é fácil ser corajoso para falar a verdade, porque a verdade ela machuca, e é a palavra do Senhor que ele fere e ele cura, mas tem que ter alguém feroz para falar. E esses são os pastores que defendem as ovelhas. E defender as ovelhas é isso, é falar a verdade. Vocês sabem que darão conta, né? Aqueles que são ovelha, porque aqueles que não são é difícil, né? Traz uma tristeza no coração, mas não pode parar, tem que continuar. Quero agradecer aos pastores, porque se eu cheguei até aqui no dia de hoje foi porque vocês ensinou eu a amar a Cristo, amar a Jesus. Obrigado. O que eu quero dizer é que eu sou muito grata pela vida dos pastores. Desde o início aí tem tido muita paciência com a gente, tem nos dado muito ensinamento de vida. E eu queria agradecer por cada carinho, cada gesto de atenção, das coisas que foram ditas, né, dentro da palavra. Foi um grande ensinamento. E eu sou grato por estar dentro dessa casa de oração há muito tempo. E se Jesus não voltar até lá, estaremos firme e forte. Ele é o meu pastor, ele é bom. Bem, a gente ficou de férias todo dia de dezembro. E todo dezembro a gente também foi pro culto. Para mim, eu aprendi tanta coisa com ele aqui nessa igreja. Pai do Senhor, hoje estamos aqui, né, para fazer homenagem aos nossos pastores. Eu quero deixar um versículo da Bíblia, em Hebreus 13, 7. Lembrai dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, né? Então, esse versículo me lembra muito os meus pastores. E eu quero agradecer por ter me recebido novamente, por estar aqui adorando o Senhor mais uma vez, por cada palavra, cada puxão de orelha, por me incentivar a permanecer na presença do Senhor. E que Deus abençoe a vida deles cada dia mais e mais, que venha muitos e muitos anos, e o Senhor possa abençoar grandemente a vida deles, a família, o ministério, e que Deus derrame as suas bênçãos sobre a vida deles. É isso que eu desejo. E pode contar comigo nessa caminhada. Estou aqui. E é isso. É o que eu tenho para falar aos nossos pastores nessa noite. A paz do Senhor, pastor e pastora, né? Um dia mais do que especial, que a gente vai comemorar, né? Relembrar desde o início da nossa trajetória. Eu tenho muito que agradecer ao pastor Juliano, meu pai na fé, a pastora Luciana e minha mãe na fé,
do meu início, de quando eu comecei, finalzinho de 2014, começo de 2015, onde eu me converti ao Senhor. Queria rapidamente, né, fazer parte da ceia do Senhor. Não era casado, tive que me casar às pressas, né, para adorar alguém tão maior que a gente não consegue expressar com palavras, né? Graças a Deus, me esforcei, adoro muito agradecer a Deus em louvor, me expressar com louvor. Eu me considero um adorador através dos louvores, né? Onde eu coloco o meu coração, a minha fé, o meu desejo de adorar. Lembrando, antigamente, no começo, né, que muitas pessoas estavam, depois saíam, outras ficavam, e a gente continuava adorando. Lembro uma vez que o pastor chamou a gente, que era os novos diáconos, né, para ir adorar a Deus, fazer uma oferta, né, uma adoração no monte, e foi onde eu vi pela primeira vez algo que eu nunca imaginei ver, que seria realmente a glória de Deus, algo inimaginável aos meus olhos. Eu quero agradecer aos senhores, porque é inexplicável, gente. Eu sou muito emotivo. É adorar, agradecer as pessoas que sempre nos acolheram, nos ajudaram. Eu amo de coração os meus pastores, sempre serão os meus pastores. E agradecer aos irmãos também que sempre estiveram comigo, a cada um. Eu, de coração, quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E um dia, em nome de Jesus, estarei de volta adorando com todos vocês novamente. Bom, primeiramente, queria dizer que, como meus pais, vocês fizeram um papel muito bom, excelente até, posso dizer. E como os meus pastores, melhor ainda, né? Não tenho o que reclamar. Estive no começo, no primeiro ano, quando Deus revelou para o meu pai, né? E ele decidiu, então, criar o ministério. Eu fui junto com ele ali, fiz parte do louvor, eu e meu irmão. Eu acho que eu fiquei esse ano todo, mas depois acabei saindo, fui para outro ministério. Depois voltei, e então eu saí e, infelizmente, não fui para ministério nenhum, né? Acabei me desviando. Mas o pastor e a pastora, como sempre, sabendo separar entre pai e pastor, eles sempre me aconselhavam, oravam por mim, falavam como que tinha que ser, né? A vida, o jeito certo, né? Servindo a Deus. Mas eu posso dizer que esse ano de 2025 que passou foi um ano bem diferente, graças a orações do meu pai, da minha mãe, graças aos conselhos deles e por eles também não ter desistido, né? De mim, ter continuado insistindo nessa vida, nessa ovelhinha. Esse ano de 2025 foi um ano diferente, foi um ano em que eu vivi o ano inteiro na igreja, mas de uma forma diferente. Dessa vez não só frequentando, não só ocupando uma cadeira em um salão, mas sim vivendo o propósito de Deus. Todas as promessas que ele já fez na minha vida, através tanto do pastor, da pastora, quanto de outras pessoas. E eu decidi exercer os ministérios que Deus colocou na minha mão com aquilo que a gente tinha, né? Com o recurso que a gente tinha, claro, sempre pedindo para Deus a ideia, a sabedoria, sempre colocando também na mão dele, pedindo para que não fosse algo só para mim aparecer, para mostrar que eu sabia fazer, mas que através de cada coisa que eu fizesse na igreja, eu pudesse alcançar uma alma, pudesse ser um evangelismo que de alguma forma tocasse alguém, né? Bom, é isso. Quero agradecer a paciência do pastor, a paciência da pastora, por acreditar em mim todo esse tempo, por todas as vezes que eu saí e voltei, eles terem me recebido de braços abertos. Não por ser meu pai nem minha mãe, porque eu vejo que eles fazem isso com todos, com qualquer pessoa que saia, eles ficam muito tristes, e se essa pessoa volta, como alguns já voltaram, é nítido o quão eles ficam felizes, né? E hoje eu posso dizer, graças a esses pastores, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar os pastores pelo 12º aniversário da igreja, ao qual fez parte da minha vida. Foi muito importante esse processo que eu estive aqui com vocês. Aqui eu fui batizado, aqui eu fui ungido, aqui eu aprendi a amar Jesus e não se desviar dos seus caminhos.
Tive um ensinamento fundamental, ao qual persiste no meu coração até hoje. A pastora Luciana foi muito fundamental nisso, ensinando como nós deve se comportar, como a gente deve agir como obreiro do Senhor, não só dentro e sim fora da igreja. E isso me influenciou bastante. E eu carrego isso no meu coração, cada palavra, cada detalhe, porque se hoje eu não estou desviado da igreja, foi graças a essas palavras dela, esse ensinamento. Sempre nos ensinou que a Bíblia sempre vai nos dar uma resposta, sempre procurou buscar aquilo que está nos afligindo de joelhos. Lembro do momento ao qual a gente participava das vigílias, ia ao monte, várias coisas que foi acontecendo, que foi nos fortalecendo ao longo desses anos juntos, ao qual o Senhor nos permitiu passar. Fico muito feliz de estar aqui. Que Deus abençoe grandemente, que venha muitos anos ainda pela frente e que possamos crescer juntos em comunhão. Amém. A paz do Senhor a todos. Quero nessa noite parabenizar o ministério pelos seus 12 anos. Que Deus continue abençoando. Tenho boas lembranças aqui. Tive crescimento espiritual, o ensinamento que eu me recordo era muito bom. Aprendi muito sobre a palavra de Deus. A pastora se entregou bastante ao ensinamento, o pastor nas pregações. Que Deus possa continuar abençoando vocês nessa caminhada. E é isso, felicidades e muitas bênçãos. Bom, nós estamos no ministério quase desde o começo, né? A gente não participou do primeiro aniversário, a gente ainda estava no processo de conversão, mas a gente acompanhou, né, uma boa trajetória. Muita coisa, né, aconteceu, muitas percas, né, pessoas que nós gostávamos bastante, que saíram, voltaram, outras saíram e não voltaram mais, mas tudo, né, é a vontade de Deus, né. Ter os pais como pastores é um pouco difícil, né, porque você que tem um pai que é cristão, uma mãe que é cristã, já pega ali no seu pé. Então, assim, ter pastores é mais difícil ainda, né? Porque muita coisa que você vai fazer, qualquer decisão que você vai tomar, sempre eles falam, isso não tá certo, porque vocês vão ser chamados a atenção lá fora. E a gente é mais cobrado, não tem jeito, né? Tudo cai, ó os filhos dos pastores, né? Então, assim, é uma carga muito maior, né? Quem pensa assim, é fácil, né? Porque pode tudo, né? Pode estar em todos os ministérios. Não, é bem complicado. Muitas vezes eu pensei em congregar em outro lugar devido a isso, né? Porque a gente fica com aquilo, né? O que vão falar, né? Só porque é a filha do pastor. Então, essa parte é um pouco difícil. Mas eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pastores, né? Porque eles ensinam a gente, instruem a gente na palavra, com sabedoria. Graças a Deus a gente não fica enganados, perdidos. E o jeito que nossa pastora explica, né, só não aprende quem não quer. Ver também a minha família crescendo junto. Quando eu entrei no ministério, eu ainda namorava meu esposo. Então a gente noivou na igreja, casamos. Aí tivemos nossa primeira filha, apresentamos ela a Deus. Aí agora nosso segundo bebê também já. Então, assim, a igreja seca é família, não é só família sangue, né? É assim, é o crescimento. Tem os irmãos que estão com a gente desde o começo, tem os que chegaram depois, mas também a gente acompanhou, assim, casar, ter seus filhos, formar a família. Então, assim, somos todos uma família, né? Estou muito grata a Deus pela vida de cada um. Tenho fé em Deus, que a gente ainda vai ver isso aqui bem cheio ainda, com pessoas que têm vontade, né, de servir a Deus, com vontade mesmo, né, assim, que queira estar, não pelo cargo, mas por sentir uma sede, né, de fazer a vontade de Deus. Seja ministrar uma palavra, seja louvar um louvor, cuidar das crianças, atender na porta, porque também tudo isso é dom. Quem sabe no futuro, né, seja os nossos filhos, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores e, além de pastor, né, meu sogro e minha sogra. Tem hora que eu acredito que fica bem difícil assim para mim. De início foi muito difícil eu saber lidar a questão de ter eles como pastor e como sogro, porque às vezes a gente tem algum problema assim,
Muitas vezes eu até pensava, rapaz, como é que eu vou fazer para me falar com o meu sogro, com o meu pastor, porque além dele ser meu pastor, é meu sogro. Então, às vezes eu tinha algum problema no relacionamento, alguma coisa, eu pensava em falar, orava a Deus, falava, Senhor, será que eu falo ou que eu fico quieto? Mas eu sempre conversei bastante. Principalmente com o pastor, né? Eu gosto muito da minha pastora, eu amo ela, mas essas questões assim, eu já falei mais com o meu pastor, né? Não porque eu gosto mais de um do que do outro, isso aí não tem nada a ver, né? Mas eu gosto dos dois. E eu tô no ministério já tem um bom tempo, não cheguei a pegar o início do ministério, mas eu tenho bastante tempo, foi bem próximo do começo mesmo do ministério, eu comecei a congregar, eu já era batizado, tudo, só que eu estava desviado. Aí eu conheci a Aline, começamos a namorar, a gente acabou ficando firme na igreja e graças a Deus estamos firmes até hoje, né? Falar sobre a vida dos meus pastores é muito interessante, que faço parte bastante tempo, então eu já vi muitas coisas boas acontecendo na vida deles, coisas ruins também, membros saindo, e a gente vê aparentemente eles bem abatidos assim, tenta ser durão, principalmente a pastora, né? Ela tenta ser durona assim, mas quando uma ovelhinha sai, a gente vê que ela fica meia para baixo, orando, buscando ao Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor, né? Que essa ovelha volte ou que essa ovelha permaneça, buscando ao Senhor em outro ministério, alguma coisa que o importante para ela a ovelha está buscando ao Senhor Jesus, né? Primeiramente, ele deu uma igreja para a gente lá em cima na Rua Pará, que era menor. O pastor começou a orar, buscar o Senhor. Eu vi ele meio preocupado, querendo sair de lá, porque Deus tinha falado que tinha algo melhor. E Deus nos deu nesse salão maior aqui, que esse salão aqui é uma benção, né? Aqui eu vejo no rosto do pastor a felicidade quando ele está aqui, né? O pastor fala um negócio assim, isso aí eu gravei na minha cabeça, não reclama que pode ficar pior. Isso aí parece que é um ditado dele, né? Eu vejo ele passando várias dificuldades, às vezes assim, e eu nunca vi ele reclamando. Ele só fala assim, não reclama que pode ficar pior, entregue na mão de Deus, ora. E eu coloquei isso na cabeça há um bom tempo, né? Quando o negócio fica muito difícil, eu chego no pastor e falo, pastor, me dá uma força aí. E ele está sempre disposto a ajudar a gente em oração, mas eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus pastores, pela vida da minha pastora. Minha pastora, ela pega muito no nosso pé, na questão da gente ter mais compromisso com o Senhor Jesus. Às vezes ela dá umas cajadadas mesmo assim, que a gente até pensa, rapaz, na hora sai meio assim, né, meio chateado, às vezes meio constrangido assim, mas aí depois a gente vai e entende, fala, na verdade é o Senhor usando a boca da pastora, né? Então eu quero agradecer as vidas do meu pastor, da minha pastora, dizer para eles que eu amo eles em Cristo Jesus. Eles são uma bênção na nossa vida e que eles venham continuar sendo assim. E a gente está orando para que essa obra que o pastor e a pastora começou lá em 2014 venha estar crescendo e que essas cadeiras venham estar todas cheias. E esse daí é o sonho do pastor e o sonho da pastora, né? Eu quero agradecer a vida deles, agradecer ao ministério e obrigado.